E hoje nós vamos tratar da questão do conteúdo bíblico teológico do reino de Deus, vendo na perspectiva do apóstolo Paulo, ou seja, tentando discerni-lo a partir da teologia de Paulo. Nós já vimos como é que o Novo Testamento fala do reino de Deus nos evangelhos sinóticos, ou seja, em Mateus, Marcos e Lucas. Nós já vimos na teologia de João, no seu evangelho, nas cartas, no Apocalipse. E hoje nós vamos ver o que Paulo diz sobre o reino de Deus. Para alguns isso pode parecer mera repetição, mas não é. É uma divisão que pretende ser minimamente pedagógica no que diz respeito a nos ajudar a ir vendo por blocos. Nós poderíamos, obviamente, ter dividido isso apenas por temas, mas elegemos trabalhar teologias. Vimos a dos evangelhos, vimos a de João, vamos ver agora a do apóstolo Paulo. E esperamos que vocês estejam conseguindo penetrar nos meandros dessas definições do Novo Testamento sobre o reino de Deus. Na apostila que vocês têm aí nas mãos, está dito que Paulo pregava o reino. E para que se tenha consciência disso, é bom abrir a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos e ver no capítulo 8 como se diz que durante 3 meses Paulo frequentou a sinagoga onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. E ainda no livro de Atos, no capítulo 20, no versículo 25, se diz o seguinte, por boca do próprio Paulo: agora eu sei que todos vós de Éfeso, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Notem como ele não tinha uma pregação sobre o reino, mas ele tinha uma pregação que era a pregação do próprio reino. Ele não falava de vez em quando acerca do reino, mas tudo que ele falava era conteúdo do reino de Deus. E ainda nós vemos no capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, no versículo 23, o seguinte: havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência, lá em Roma, onde ele estava preso, numa prisão domiciliar. Então, desde pela manhã até a tarde, Paulo lhes fez exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Então, outra vez, se diz que o testemunho de Paulo era testemunho do reino. E o seguinte: a propósito do que nós falamos na primeira e na segunda aulas, quando nós vimos que o reino de Deus não é uma particularidade que se inaugura no Novo Testamento, mas que tudo quanto a Bíblia diz acerca das ações de Deus na história em qualquer tempo, são ações do reino. Porque aqui mesmo está claro quando se diz que esse testemunho do reino começava onde? Começava em Moisés, passava pelos profetas. Então mostra que desde sempre o que Deus foi fazendo na história foi a ação do seu próprio reino. E ainda aqui no capítulo 28 de Atos, no verso 31, se diz que nesta casa, nesta prisão domiciliar em Roma, Paulo recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus. Então, gente, o reino não era um item na agenda de Paulo, não era apenas uma característica da sua pregação, mas era a própria pregação. A pregação genuinamente evangélica é a pregação do reino de Deus, na sua amplitude, na sua perspectiva total. Por isso eu gosto muito deste texto aqui de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, o mesmo no qual se fala que a pregação de Paulo era o reino. Se diz um pouco mais abaixo, no verso 27, que Paulo pregou, anunciou todo o desígnio de Deus. Assim se associa a pregação do reino com a totalidade do desígnio de Deus. Daí eu ter lhes afirmado no início deste curso que o reino de Deus diz respeito à totalidade das intenções de Deus para a história. Lembram-se disso? Então aqui se confirma este fato. A pregação do reino é esta pregação de todo o desígnio de Deus.
Daí quem quiser ser fiel ao Evangelho, não é alguém que elege um item do Evangelho e se torna pregador de uma mensagem só. Quem quiser realmente dizer coisas que tenham sentido com o reino de Deus, deve se comprometer em anunciar todo o desígnio de Deus. Isso me faz lembrar, inclusive, o fato de que há uns anos atrás, uma pessoa disse: mas pastor Caio, você não acha que se você pregasse só a cruz e o sangue, se você falasse só da salvação pela fé, isso lhe evitaria uma série de problemas? Eu disse: sem a menor dúvida, se eu pregasse só a salvação pela fé, eu teria problemas apenas com aqueles que não creem de modo algum no Evangelho. Mas eu não ia ter tantos problemas com os evangélicos, porque todo mundo ia dizer: ele está pregando a salvação pela fé. E então essa pessoa disse: esse negócio de você estender a sua pregação para outros aspectos, como a questão das injustiças sociais, como a questão da estratificação e da morte das instituições religiosas, incluindo a própria igreja institucional, tantas vezes, essa pregação profética que enfrenta certas situações concretas, ela é muito perigosa, ela é muito assim, inconveniente, trabalha contra você, era melhor eliminá-la da sua agenda. E eu disse: olha, mas eliminá-la significa deixar de pregar todo o desígnio de Deus. E o meu compromisso é com o Evangelho todo, para todo homem, em todo lugar. Não é apenas com uma faceta do Evangelho, não é apenas com uma bandeira do Evangelho, mas é com o reino como um todo. Então a pregação de Paulo era a pregação do reino, aonde se anunciava todo o desígnio de Deus. Aonde quer que se imaginava que havia uma intenção de Deus que devesse recair sobre uma determinada dimensão humana ou histórica, aí então se anunciava o reino de Deus. Não se fazia o reino de Deus restringir-se apenas ao íntimo humano, apenas aquelas coisas de dentro do coração, apenas as coisas da nossa interioridade, mas se o fazia ter mensagem e ter o que dizer a todas as dimensões da história, a todas as dimensões da vida. Então, inicialmente, o que se diz é que Paulo pregava o reino. Esta era a pregação dele. Agora, vale saber o que Paulo dizia sobre o reino. Quais foram as suas ênfases sobre o reino? Quais foram aqueles aspectos do reino que ele mais realçou no seu enfrentamento das situações históricas que lhe foram peculiares? Isso porque o que pode variar de um tempo para o outro em relação à pregação do reino são as ênfases. Porque a pregação do Evangelho sempre é composta de dois elementos. Primeiro, aqueles prioritários, inegociáveis, que precisam ser repetidos toda vez, em qualquer lugar. E segundo, aqueles que devem ser afirmados circunstancialmente. Aquelas respostas de Deus às perguntas do homem. Então, há duas perspectivas do reino. Primeiro, como já lhes disse, aquelas que independem da pergunta humana. É o interesse de Deus que elas sejam afirmadas sempre. Segundo, aquelas que dependem da conjuntura, da situação. Por isso, há certas ênfases do reino que se intensificam ou se desintensificam de acordo com o tempo, com a época, com a conjuntura, mas dizem respeito a mensagens do reino de Deus. No caso específico de Paulo, o que foi que ele disse sobre o reino? Primeiramente, ele disse que o reino não é uma orgia fraternal, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O texto aí de Romanos, no capítulo 14, no verso 17, nos diz isso. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O que Paulo está dizendo é que o reino de Deus não é um carnaval eclesiástico, não é um tempo de um fraternalismo palpitante e pululante e responsável. Não é a época da afirmação da liberdade irrestrita do ser humano que encontrou Deus.
Ao contrário, Paulo diz isso num contexto no qual ele está advogando a liberdade responsável e amorosa. Ele está dizendo que eu tenho liberdade para comer ou beber qualquer coisa, porque todas as coisas são puras para os puros. Para os impuros, nada é puro, porque a mente deles está corrompida. No contexto desse capítulo 14, ele está dizendo isso. Mas diz uma segunda coisa. Não uses, todavia, a tua liberdade de comer ou de beber, de ir ou de vir, para fazer com que aquele que tem a consciência débil e fraca, que se escandaliza com qualquer coisa e que é novo na fé em Cristo, é uma pessoa ainda não firmada, não fundamentada, não enraizada, não conscientizada da totalidade do Evangelho, é alguém em quem a palavra de Deus ainda não se estratificou, não penetrou, não lançou fundamentos muito fundos. Então não faças com que essa tua liberdade seja uma agressão à mente e à consciência dessa pessoa fraca. Então nesse contexto, ele diz, o reino de Deus não é liberdade para ser vivida irresponsavelmente, sem considerar os limites nos quais os outros são capazes de suportar ou não suportar aquilo que estão vendo. Antes disso, o reino de Deus é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Esta é a prioridade do reino. E você precisa aprender a eleger isto. É o que Paulo diz a mim e diz a você. Diz que a vivência do reino busca não o prazer pessoal, mas uma postura justa, pacífica e alegre com aquilo que é verdadeiramente razão de genuína alegria. E uma mente que pensa com as categorias do reino de Deus, sabe eleger o essencial na vida e não fica vivendo em função do periférico. E o essencial é buscar justiça, paz com os outros, alegria no Espírito Santo, que independe de banquetes ou de prazeres ou do exercício de uma liberdade que, em sendo praticada, venha a agredir alguém que tem a consciência mais fraca. Vem Ver TV. O canal é você. A genuína alegria não passa pelo açougue, nem pela mesa com caviar e uísque. Não é por aí. A genuína alegria começa fundamental e essencialmente no borbulhar do Espírito Santo no coração humano. É isso que dá alegria. E se você quer viver alegremente no reino, encha-se do Espírito. E você não vai se sentir frustrado, porque em função das consciências fracas, você não vem a expandir outras dimensões da sua vida que para você não significam problema nenhum, mas para outros significam uma grande crise. Então, prioritariamente para Paulo, o reino de Deus não é uma orgia fraternal, mas é o estabelecimento de relações justas, pacíficas, vividas em alegria íntima, que brota do coração por causa da ação do Espírito Santo. Sem justiça, a alegria é mera encenação irônica. E sem alegria, a paz é rendição pacífica à desgraça. Por isso esse tripé equilibra os sentimentos, as atitudes e as virtudes. Tem que haver uma justiça, e essa justiça gera paz. E a paz traz no coração muita alegria no Espírito Santo. De modo que eu fico com muito medo dos justiceiros que não têm alegria no Espírito Santo. Normalmente são justiceiros amargos. E tenho muito medo daqueles pacíficos que não buscam justiça, porque esses não são pacíficos, são passivos. E tenho muito medo daqueles alegres que não têm senso de justiça, porque a alegria deles não tem limites. Eles são uns grandes fanfarrões, capazes de promover qualquer hedonismo espiritual em função da liberdade deles. Em segundo lugar, Paulo diz que o reino de Deus ultrapassa a retórica e se estabelece mediante obras poderosas. Nesse sentido,
Ele está nos falando do texto que aparece aqui em 1 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 20. Eu recomendo que todos vocês abram aí em 1 Coríntios 4, 20 e leiam o texto comigo. Está dito o seguinte, por boca do apóstolo: porque o reino de Deus consiste não em verborreia, não em logorreia, não em discurso, não em palavra, mas o reino de Deus consiste em poder. Ou como se diz numa outra versão, é demonstração do poder de Deus antes de qualquer coisa. Então procure pensar nesta realidade que eu acabei de afirmar, lendo 1 Coríntios 4, 20, vendo esta representação que nós vamos mostrar para você agora.
Às vezes nós fazemos assim, queremos só enfiar a Bíblia goela dentro das pessoas e não fazemos absolutamente nada por elas. O reino de Deus não é apenas o reino da palavra, o reino do dizer. É antes disso o reino do fazer. O reino que faz com que haja mais do que compromisso em dizer coisas, mas faz com que esse dizer desemboque no fazer coisas concretas pelas pessoas. Não é apenas dar a Bíblia e deixar o outro numa solidão, numa escuridão atroz na vida. É preciso ajudá-lo, fazer companhia, andar com ele, envolver-se com a vida dele e insistir através de gestos muito concretos que o façam enxergar, enfim, o amor de Deus. Então Paulo diz que o reino de Deus não é só palavra, mas é demonstração de ação, demonstração de poder. E olhem, queridos, o reino de Deus, não sendo só discurso, mas demonstração de poder, traz um questionamento profundo a todas aquelas expressões de fé que são apenas logorreias. Isso questiona, por exemplo, o nosso discurso triunfalista e que não apresenta fatos. Às vezes a gente só diz que Jesus alivia a alma do pecador, com base lá em Mateus 11, 28, né? Vinde a mim, eu vos aliviarei. Mas nos esquecemos de que há um outro lado daquela moeda. Por exemplo, lá na carta a Filemon, Paulo usa a mesma palavra grega, aliviarei, que Mateus usa, dizendo que é o que Jesus faz pela alma cansada, dizendo que Filemon era um homem usado para aliviar a alma dos irmãos. Então, há um alívio que Jesus traz ao coração através do seu espírito, através da terapia da sua palavra. Mas esse alívio só se completa através também de ações humanas concretas na direção das pessoas. Caso contrário, ele não se realiza plenamente na história. Então o reino de Deus não é só palavra. Isso questiona também, hoje em dia, e entre nós, os teóricos da teologia da libertação. Pessoal que está aí na Torre de Marfim, escrevendo muita teologia de solidariedade para com os pobres, e às vezes a empregada dentro da casa dele é maltratada. Coisas muito próximas não são feitas. Há muita teoria, muita logorreia no nosso meio. Ou ainda isso questiona a nossa ortodoxia estéril, cheia de doutrina, cheia de purismo, cheia de busca pela verdade, cheia de filologia, cheia de letrismos, cheia de biblicismos, mas que não desemboca numa vida bonita, que não faz as pessoas praticarem e deixarem que a própria vida delas seja atravessada por aquelas noções. Isso questiona também, por exemplo, o nosso carismatismo, que grita muito e não faz nada. Não é? Ou ainda aquelas reuniões que falam muito em poder de Deus, a gente só não vê o poder de Deus agindo. Há certas reuniões de propaganda de cura divina, que acerca de cura divina só há propaganda. Você chega lá e não aconteceu absolutamente nada. Eu olho para a vida de Jesus e o vejo falando muito pouco sobre as coisas e fazendo muito mais as coisas sobre as quais ele pouco falava. Eu não vejo Jesus, por exemplo, marcar uma reunião em Cafarnaum na casa de Pedro para contar a história das curas que ele realizara em algum lugar. E nem botava uma placa na porta dizendo aqui realizam-se curas. Ele simplesmente não falava, ele fazia. E muito mais do que palavras, o que havia era gestos, era poder de Deus em ação. Entre nós parece que acontece justamente o contrário. Há muita palavra e há muito pouco poder, muito pouca ação, muito pouca manifestação prática daquilo que a gente diz que o Evangelho faz e que Deus faz. Em terceiro lugar, Paulo diz que o reino de Deus é incompatível com a injustiça e é incompatível com o pecado. Vejam aí os textos que estão na apostila, ou seja, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, ou então Gálatas, capítulo 5, do verso 19 ao verso 21, ou ainda Efésios, capítulo 5, verso 5. Esses três textos são unânimes em afirmar a mesma coisa, que o reino de Deus é incompatível com a vivência e com a prática do pecado. E as listas de coisas que são aí relatadas, narradas nesses três textos são basicamente essas aqui. Primeiro se diz que no reino de Deus não entram injustos. Isso tem a ver com vivências.
humanas, onde há equidade ou não, justiça ou injustiça. Tem a ver com a maneira como o patrão trata com o empregado, tem a ver como as pessoas negociam, tem a ver com uma série de dimensões da vida. Então, não entram injustos, nem impuros. A palavra grega é pornos, que tem a ver com a imoralidade sexual generalizada. Adultério, prostituição, homossexualismo, relação pré-conjugal ou extraconjugal. Nem entram idólatras, aqueles que elegem certos mitos, certas figuras e colocam devoção a elas. E mais ainda, os adúlteros especificamente não entram, nem efeminados, nem sodomitas, aqueles que praticam orgias, nem ladrões. Esse aqui é aquele tipo de ação agressiva, de apropriação do que é do outro, é a invasão da casa, é pegar o que é dele, é o ladrão. Nem o avarento, isso diz respeito àqueles que guardam dinheiro só para si, são incapazes de ser generosos, de abrir o coração com as pessoas. Nem bêbados, isso aqui não é quem bebe vinho, quem bebe alguma coisa. O que se está falando aqui é de quem se embebeda. É daquele que se rende à força da bebida, do álcool ou de qualquer outra coisa que domine a mente, as drogas, qualquer outra coisa assim. Nem os maldizentes, vejam só como nessa lista negra aparecem os que usam mal a língua também. Não é só quem usa mal o copo, é quem usa mal a língua, não é? E tem a ver com todo esse veneno da língua das pessoas. E mais ainda, os roubadores, é o pessoal do colarinho branco, eu estou aqui de colarinho preto. É o pessoal do... Eu vim de propósito, eu vou falar lá do crime do colarinho branco, eu vou de colarinho preto. Então são os roubadores, é o pessoal da afanação. Os que fazem a prostituição, a impureza, a lascívia, que é aquele gesto do torcicolo, não é? O indivíduo vem na rua assim, passa aquela mulher com um visual escultural e ele vira tanto o pescoço, quase quebra. Ele fica assim, aquele olhar de quem olha para as coisas com um desejo incontrolável. E não apenas é um impulso, é mais do que isso. São aqueles indivíduos viciados nesse tipo de coisa. E mais ainda, a idolatria de novo, as feitiçarias, as inimizades. Vejam como aí no meio das coisas pretas aparecem algumas que a gente acha bobinhas, né? As inimizades, as porfias, que é aquele sentimento de competição agressiva, odiosa com os outros. Os ciúmes, isso aqui é muito mais do que um ciúmezinho, é aquela atitude que inveja profundamente o outro e a relação do outro, ou que o outro alcançou, e uma coisa que cresce, que vai entrando até nas células da gente, que faz as pessoas ficarem ardendo por dentro de raiva. Iras, não é apenas irar-se, porque a Bíblia diz que há uma certa dose de ira que não é pecaminosa, e até se diz, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, ou seja, não passem o dia inteiro ruminando isso. Há uma certa reação que é natural você ter, um sentimento de dor, de chateação profunda. Agora não vá para a cama com isso, não faça com que a sua vida aconteça na Groenlândia, onde o sol só se põe de 6 em 6 meses, né? Tem gente que vive na Groenlândia emocional, fica 6 meses com ira no coração. Então o sol se põe todo dia, vá para o coração, sossegue, vá para o travesseiro, sossegue o coração e durma em paz com o coração sem estar amargurado. E mais ainda, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias. E os 3 textos dizem, os que fazem isto não vão herdar o reino de Deus. Agora, pior ainda, é que esses 3 textos são eminentemente evangélicos. Paulo não está falando para fora da igreja, está falando para dentro da igreja. No primeiro ele está falando aos Coríntios, no segundo ele está falando aos Efésios, no terceiro ele está falando aos Gálatas. Em ambos os textos, ele está dizendo, abram o olho, porque é extremamente possível que no hall de membros de vocês, aí na comunidade de vocês, haja gente vivendo assim, iludida e enganada, brincando de reino de Deus, fazendo encenação de reino, e no fim podem tomar um susto.
porque aqueles que estão vivendo esse projeto de vida, onde essas coisas não são eventuais, mas são práticas, não vão herdar o reino de Deus. Isso é tremendo, minha gente. Você pode até disfarçar, mas um dia, Paulo diz que você será desnudado, será desfolhado, será exposto quando acontecer a expressão final do reino de Deus, ou quando acontecer a sua devassa subjetiva, ou seja, quando a gente passa para a morte e as coisas ficam claras mesmo diante da nossa própria consciência. E em quarto lugar, Paulo diz que o reino de Deus é um acontecimento presente, mas não consumado. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, o apóstolo diz no verso 24 uma coisa que vale a pena que nós todos leiamos. Ele diz: então virá o fim, quando ele, Jesus, entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos por estrado dos seus pés. Então Paulo diz que o reino é um acontecimento que já está presente, aqui e agora, mas que não se consumou ainda. Por que eu venho insistindo tanto em dizer isso? É importante porque há quem diga que o reino ainda não veio, quando pensa em reino de Deus, pensa só na segunda vinda de Cristo, e é importante também porque há daqueles que acham que o reino já está aí em plenitude, que Cristo até nem precisa vir se não quiser, não é? Então o texto diz que o reino já está aqui, mas não vai se consumar enquanto Cristo não vier e a morte for abolida. E hoje, enquanto a história está aqui se desenrolando, ele está reinando. Convém que ele reine até aquele tempo no qual ele vai entregar o reino ao Deus e Pai e as coisas vão se absolutizar quando ele voltar em glória. Agora, talvez você pergunte, se o texto diz convém que ele reine, significa que ele está reinando hoje? Então, que reino é esse que Jesus está fazendo hoje? Se eu olho em volta e tudo me parece uma grande Babel, uma grande loucura. Ora, nós já vimos até aqui várias expressões do reino de Deus contemporâneas. Eu vou repetir uma agendinha rápida apenas para avivar a sua memória. A pregação do Evangelho é manifestação do reino de Deus. O novo nascimento é manifestação interior do reino de Deus. A promoção humana, a busca pela saúde, pela justiça, pela vida, é manifestação do reino de Deus. A libertação espiritual, quando as pessoas são desagrilhoadas de poderes espirituais malignos, ali é um sinal do reino de Deus. A penetração da verdade do Evangelho nas estruturas mais variadas da sociedade, como o levedo na massa, é manifestação do reino de Deus. A promoção, a criação de abrigo, sombra, ninho, para aqueles que estão aí solitários, vida afora. A convocação para a ação útil na vida é manifestação do reino de Deus. A integração das várias dimensões da vida em louvor a Deus, quando as artes, as músicas, as ciências, as expressões mais variadas começam a ser consagradas a Jesus, aí há manifestações do reino de Deus. E ainda, a vitória sobre os preconceitos, o enfrentamento das forças malignas na história através do profetismo e da denúncia. A própria igreja é sinal do reino de Deus na história. E ainda, aqueles instrumentos todos eventuais e variados que Deus usa tantas vezes, subrepticiamente, para fazer a sua vontade, sem que os próprios homens percebam que Deus os está usando. Então, hoje ele está reinando, Cristo está reinando hoje. Aqui, há um poder espiritual, o Espírito Santo está realizando essa obra de Jesus no mundo, todo dia, em todo lugar. Agora, esse reino não é visível à maioria dos olhos, porque é preciso ter nascido de novo para enxergar esses traços do reino de Deus aqui, já, a partir de hoje. Então, hoje Jesus já está reinando e haverá um dia quando ele vai derrotar o último inimigo, que é a morte, vai entregar o reino ao Deus e Pai, quando todos os principados, potestades, repúblicas, reinos, dimensões espirituais, históricas, conjunturais, quando tudo estiver debaixo dos seus pés para a glória de Deus o Pai. E ele vai entregar esse reino ao Deus e Pai para que o Pai seja glorificado sobre todas as coisas. E mais ainda,
O apóstolo Paulo diz que o reino é a dimensão que na sua fase terminal estará acima das contingências que agora caracterizam as ambiguidades e as contradições do presente. É o texto aí de 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 50, onde Paulo diz: isto afirmo, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então o que ele está dizendo é que a fase final, terminal, última do reino de Deus, quando Cristo vier, vai ser caracterizada pela abolição de todas as ambiguidades, de todas as relatividades aqui afirmadas na linguagem de que carne e sangue, coisas temporais, relativas, ambíguas, não vão herdar essa dimensão final, terminal do reino de Deus. E Paulo, depois disso, fala do arrebatamento da igreja, fala da transformação dos nossos corpos, fala da ressurreição dos mortos, fala da desabsurdificação de todas as coisas, ou seja, essas coisas relativas vão ser vencidas pela morte, pela ressurreição. Esse corpo que hoje está sujeito à corruptibilidade, à morte, à dor, à aflição, à depressão, à agonia, vai ser absolutamente absorvido pela vida, pela ressurreição. E o reino, na sua manifestação final, será caracterizado pela destruição de todas essas coisas relativas que hoje tão fundamente definem e marcam, caracterizam o nosso próprio presente. E mais ainda, em sexto lugar, Paulo diz que o reino é a realidade do amor de Deus na forma da nova vida que Cristo traz. E nesse sentido eu quero ler com vocês um texto que está aqui em Colossenses, no capítulo 1, no verso 13, um dos textos da minha predileção. Aliás, a primeira mensagem que eu preguei evangelística há 15 anos passados foi neste texto aqui. E ela me diz muitas coisas sempre até hoje. Aqui está dito: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Paulo está dizendo que o reino hoje é a realidade do amor de Deus na forma da nova vida que Cristo traz para o coração humano. E essa nova vida deixa a alma deslumbrada quando ela se sente liberta em função do amor redentor de Deus que foi a essa vida humana revelada através do que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. Isso deixa o coração inebriado. Nós vamos ver esse texto de Colossenses 1:13 sendo representado através de uma outra pantomima. Vamos lá.
Eu espero que vocês tenham entendido que a palavra veio, quebrou os grilhões dele, ele ficou feliz da vida. E eu espero também que ele não deixe mais de ficar feliz, não é? Amém, Ageu? O que Paulo diz é que hoje, quando a alma recebe revelação da graça de Deus, que quebra, que parte os seus grilhões espirituais, isso deve gerar um deslumbramento. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou hoje, agora, aqui na história, para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, e a nossa alma se deslumbra com Jesus Cristo e vive essa libertação com o coração tomado pelo amor de Deus, pela alegria que o Espírito Santo faz nascer no coração. E mais ainda, o apóstolo Paulo diz que o reino de Deus é o projeto da existência que reivindica dos homens comportamento ético, santo e perseverante ante a dor, o inexplicável e o incompreensível. Nós vamos ver isto agora, vendo um texto que está aqui em 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Vejam, por favor, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 12, onde Paulo diz: nós vos exortamos e consolamos e admoestamos para viverdes de modo digno de Deus que vos chama para o seu reino e glória. Então, porque Deus nos chama para o seu reino e glória, a vida desses que são chamados para o reino e para a glória de Deus deve ser uma vida que acontece em dignidade para Deus. Agora vejam ainda um outro texto em 2 aos Tessalonicenses, no capítulo 1, nos versos 4 e 5, que nos dizem o seguinte: Paulo está falando sobre a constância daqueles irmãos, e diz o seguinte, que eles tinham essa constância de fé apesar das perseguições e das tribulações que suportavam, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que eles fossem considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, eles estavam sofrendo. Então, duas coisas: a vida do cidadão do reino requer dignidade, e essa dignidade tem que ser assumida mesmo em meio às dores, às perseguições, às calúnias, às provações, às dificuldades mais variadas. Isso nos coloca diante do seguinte, queridos: o reino de Deus deve fazer-nos caminhar com uma vida santa e digna, apesar do absurdo e em meio aos gemidos. Agora, ouça-me bem: muitos de nós, quando nos sentimos, nos percebemos como cidadãos do reino, achamos que daí em diante isso vai significar, de acordo com Harold Hills, que sendo membros do reino de Deus, somos filhos do rei e essas coisas malignas e dolorosas já não nos acontecerão. Aqui se diz justamente o contrário. Porque você foi chamado para o reino de Deus, se prepare para enfrentar tribulação, gemido, dor, perseguição, e em meio a isso tudo, viva com dignidade. Alguns de nós achamos que porque a vida está muito difícil para nós, isso nos dá como que a permissão de vivermos indignamente. Uma espécie de compensação. Meu Deus, está doendo tanto, então deixa eu dar uma aliviada através de uma vidinha que dá uns pulinhos de lado, dá umas cabritadas, dá uma fugida dos referenciais da tua vontade. Paulo diz o contrário. Diz que essa pode ser uma tentação. Quando a vida nos pressiona muito, às vezes a gente tenta como que nos evadirmos da dor, da pressão, nos justificando e caminhando para uma perspectiva na qual achamos que é possível darmos as nossas próprias escorregadas, porque afinal de contas é uma compensação a qual nós temos direito. Mas Paulo diz, não é nada disso. Você foi chamado para o reino, viva com dignidade, ainda que a vida esteja doendo muito em volta de você. E em 8º lugar, Paulo diz que o reino é a manifestação que ao final trará todas as coisas já feitas, vividas e pensadas na história à luz da verdade. Todas as coisas vividas, feitas e pensadas na história serão trazidas à luz da verdade. Agora leia esse texto de 2 de Timóteo, no capítulo 4, no verso 1, que diz o seguinte: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação, pelo seu reino, prega a palavra e faz as outras coisas. Aqui o que nos interessa é ver como a manifestação final do reino de Deus vai fazer com que todos os homens vivos naquele tempo e já mortos que tenham vivido na história, todos estarão diante de Deus para prestar conta das coisas feitas, vividas e pensadas durante toda a história.
Agora, queridos, nessa ocasião, todos os porões profundos da alma humana e da história humana serão iluminados. E não há nenhum buraco negro para fazer desaparecer os pecados cometidos, né? Para cair ali e desaparecer. Não há na história. Haverá um dia em que tudo estará às claras. Hoje a gente olha para as coisas em volta de nós e fica-se assim com a impressão de que essa vida é um grande absurdo, que não há nenhum tipo de juízo, e com efeito, a história parece nos falar de uma grande injustiça. E é isso que faz com que os ateus, por exemplo, descartem a possibilidade de Deus. Especialmente as pessoas que pensam filosoficamente a respeito da história, têm muita dificuldade de crer que Deus existe. Porque se de um lado o universo, através de movimentos perfeitos, através de uma criação exuberante, através de detalhes maravilhosos, através de todas as suas estruturas incríveis e complexas, nos leva e nos induz a crer que existe um Deus por trás de tudo. Por outro lado, a história, através das mortes, das guerras, dos absurdos, das dores, das injustiças, das catástrofes, das calamidades, nos induz a pensar que Deus não existe. Ou, se existe, que tirou férias. Se aparecer, vai ser julgado por omissão, ou qualquer coisa assim. Mas o que diz a palavra de Deus, que conquanto a história tem essa cara de absurdo, aonde parece que os injustos é que prevalecem, e o pessoal do colarinho branco não é jamais julgado, e as grandes mentiras da vida ficam por isso mesmo, o apóstolo Paulo diz: prega a palavra, porque haverá um dia em que tu vais ver, Timóteo, que a tua pregação fez sentido. Haverá um dia quando o baú da história vai se abrir e as quinquilharias todas dos homens vão ser pesadas e medidas e julgadas. E não haverá ninguém que vá poder se evadir desse dia, desse tempo e desta hora.